Você sabe o que é relativismo cultural? Na nossa aula de hoje eu vou explicar para você um pouco mais desse conceito. O conceito relativismo cultural vai nascer com um teórico alemão chamado Franz Boas, né? Ele vai fazer uma crítica às teorias evolucionistas que você pode encontrar na nossa aula de etnocentrismo aqui no canal. O Boas, então ele vai fazer uma crítica a essas teorias que acreditavam na ideia de uma cultura superior, ou seja, esses teóricos evolucionistas, eles acreditavam que a cultura europeia era superior às outras culturas e que as outras culturas deveriam se espelhar nessa cultura europeia, para se tornarem, chegar à ideia de civilização. Então o Boas vai combater essa ideia de hierarquização das culturas, Ele vai ser um crítico ferrenho. Ele traz a ideia de quando a gente pensa no conceito de cultura, a gente tem que pensar a ideia de cultura no plural e não no singular, ou seja, a ideia de culturas, que cada cultura vai ter a sua expressão, as suas formas de interpretar o mundo, a forma de ver o mundo, os seus valores morais, éticos, religiosos, estéticos. Então, cada cultura tem a sua expressão própria. Então, o Boas vem como uma crítica, essa teoria que o Boas traz do relativismo cultural é como uma crítica às teorias evolucionistas que acreditavam na ideia de uma cultura superior. Então o Boas, ele vai trazer a ideia que a cultura, ela é um produto humano, E se ela é um produto humano, ela é variável, ou seja, o que está querendo dizer? Que cada um de nós temos nossas expressões, Por mais que, às vezes, a gente é parecido com outro colega, Ou tem os hábitos parecidos, nós temos algumas coisas que são referentes a só a nossa pessoa. Então, a cultura é variável. O Boas está querendo dizer que a cultura ela é variável. Se ela é um produto humano, ela vai variar de lugar para lugar, de região para região, Então, o Boas, o que ele vai dizer também, Que um costume particular, ele só pode ser explicado se relacionado ao seu contexto cultural. Então não adianta a gente tentar trazer uma expressão cultural, por exemplo, de uma etnia africana e trazer para a gente, aqui no Brasil, e tentar compreender essa cultura. Talvez para a gente não faça tanto sentido, mas quando a gente relaciona essa cultura africana lá com a etnia onde ela está inserida, a gente consegue compreender qual que é o sentido dessa cultura, Então o Boas está falando que quando a gente vai fazer uma investigação cultural, a gente tem que prestar atenção no contexto onde essa cultura está inserida. As características do relativismo cultural, Se no etnocentrismo existia a ideia de uma cultura superior e todas as outras deveriam se espelhar, De uma certa forma a gente acabava negando a diferença, aqui no relativismo cultural a gente começa a compreender as diferenças, ou seja, a gente entende que vai ter variações culturais dependendo do contexto onde a gente está investigando, Então não há um julgamento, não tem essa ideia que existe uma cultura superior à outra, Existem diferentes expressões culturais. Cada cultura é relativa ao lugar que está inserida, que faz uma relação aqui com essa citação do Boas de antes, que ele vai falar que um costume particular ele só pode ser entendido dentro do seu contexto. Então, essa ideia se relaciona, e só faz sentido para quem participa dela, como a gente já falou anteriormente, a gente tentar compreender uma expressão cultural de um lugar diferente, talvez para a gente não faça tanto sentido, mas para essas pessoas que fazem parte dessa expressão cultural, aquilo tem um sentido, tem um valor ético, cultural ou moral. E qual a importância do relativismo cultural, Se ali, antes do surgimento dessa perspectiva teórica, a gente buscava hierarquizar as culturas, ou tentar civilizar aquelas culturas que os teóricos evolucionistas consideravam inferiores, A partir do surgimento dessa corrente teórica, do relativismo cultural, a gente passa a valorizar a diferença, entender que a gente tem expressões culturais diferentes. Então, o que a gente tem aqui? O conhecimento sobre a diferença cultural, ela vai ter um papel importante na garantia de direitos, da defesa do direito das populações nativas, das comunidades indígenas, quilombolas, e também que a gente possa, de uma certa forma, garantir que essas culturas, como
consigam propagar as suas expressões culturais por um longo tempo na história. Então, a ideia de relativismo cultural ajuda, de uma certa forma, a gente proteger essas populações nativas e as suas expressões culturais, entendendo que é só uma expressão cultural diferente da nossa expressão cultural. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula sobre relativismo cultural. Quem gostou da aula, deixa o like, siga o nosso canal e até a próxima.